Habits of a Happy Brain. Retrain your brain to boost your serotonin, dopamine, oxytocin and endorphin levels. Hábitos de um cérebro feliz. Treine seu cérebro para aumentar sua serotonina, dopamina, oxitocina e níveis de endorfina. Loretta Graziano Brunin. Sabemos que nosso cérebro é extremamente complexo e que comanda tudo o que fazemos, até mesmo os momentos em que nos sentimos felizes. Mas como isso acontece? Loretta Graziano Brunin se aprofunda nas 4 substâncias que nosso cérebro produz e que ditam a forma como nos sentimos. As substâncias químicas da felicidade, a dopamina, a endorfina, a oxitocina e a serotonina criam boas sensações através de vias neurais, mas quando essas vias são repetidas continuamente, as boas sensações diminuem. Este livro explica por que você não pode ser feliz o tempo todo e como você pode religar o seu cérebro assumindo a responsabilidade por seus próprios hormônios e, portanto, pela sua felicidade. A felicidade é um traço de todos os animais, mas a infelicidade é mais forte nos seres humanos. Sempre que estudamos a ciência, compreendemos que o ser humano é o auge da evolução. O sapiens, que acompanha o termo que designa nossa espécie, é a evidência que precisamos para provar isso. Afinal, nosso cérebro é o que nos diferenciou durante a evolução do mundo. Mas muitas vezes nos esquecemos de 2 partes importantes que nos compõem. Em primeiro lugar, Homo sapiens continua sendo a nossa espécie, mas existem algumas outras classificações inclusivas às quais o ser humano também pertence. Por exemplo, você, ser humano, está na ordem dos primatas, que estão na classe dos mamíferos, que por sua vez pertencem ao reino dos animais. Isso mesmo, você, por mais inteligente que goste de pensar que é, ainda é um animal, assim como um leão ou um pássaro são. A segunda coisa é ainda mais interessante. O órgão que concedeu a você o privilégio da inteligência e do conhecimento é o mesmo órgão que o torna menos feliz do que, digamos, ratos ou lagartos que estão na natureza. Por que isso acontece? Bem, quando se trata de felicidade, seu cérebro funciona essencialmente da mesma maneira que o de um rato. Afinal, somos todos animais, mas existe de fato uma grande diferença. Ainda que o ser humano e o rato tenham os mesmos hormônios para a felicidade, os sistemas regulatórios funcionam de formas diferentes, porque os seres humanos têm milhões de neurônios adicionais que não sabem exatamente o que fazer. E por isso eles inventam tarefas. E por este motivo, eles se mantêm continuamente nos enviando estímulos primitivos de fugir ou lutar, mesmo que agora não tenhamos mais do que fugir. E já que é necessário redirecionar esses estímulos, os hormônios agem de outra forma para nos fazer felizes ou nos proteger. A felicidade é um produto químico do cérebro. Existem 4 substâncias químicas produzidas pelo cérebro que nos fazem sentir felicidade. Em todos os cérebros de mamíferos, essas substâncias químicas felizes são controladas pelo sistema límbico, que libera substâncias neuroquímicas quando algo bom acontece. A outra parte do cérebro que induz a felicidade, o córtex, é muito maior no cérebro humano do que nos de outros mamíferos, e essa diferença nos permite regular nossos sistemas límbicos e nos treinar para criar novas vias neurais. E isso significa que podemos continuar ajustando o cérebro para atender às nossas necessidades. Mas o homem não vive apenas no córtex. Você, por exemplo, precisa de seu sistema límbico para saber quais as melhores decisões a serem tomadas. Cada uma das 4 substâncias químicas da felicidade tem um motivo de sobrevivência, ou seja, um resultado que dá ao nosso cérebro boas sensações a partir de sua liberação. A dopamina é voltada para buscar recompensas. A endorfina é liberada para ignorar a dor física. A oxitocina flui quando construímos alianças sociais e a serotonina é acionada quando recebemos o respeito dos outros. Nosso cérebro foi projetado para armazenar experiências. Portanto, quando repetimos comportamentos que estimulam substâncias químicas felizes, essas vias ou trilhas neurais ficam desgastadas e temos menos probabilidade de desenvolver novos hábitos. Infelizmente, quando viajamos por essas vias cerebrais repetidamente, os bons sentimentos diminuem
E o segredo para despertar a felicidade ao longo da vida é desenvolver o hábito de criar novas vias neurais. Conheça as 4 substâncias da felicidade. Sabemos que são 4 as substâncias da felicidade, mas como elas atuam de fato no nosso cérebro? Em primeiro lugar, há a dopamina, ou o hormônio do eu consigo. No mundo animal, a dopamina é o produto químico liberado quando um tigre vê uma presa que pode capturar. No nosso mundo, é a emoção que você sente quando se recompensa por uma barra de chocolate, por fazer dieta por alguns dias. O segundo hormônio é a endorfina, ou o hormônio do não estou sentindo dor. A endorfina é o produto químico que mascara a dor. Então, quando uma gazela é mordida por um leão, ela ainda é capaz de lutar, porque seu cérebro libera a endorfina, dizendo a ela, essa mordida não é tão grave agora, para que ela tenha alguma chance de lutar, ainda que ela seja dolorosa no futuro. O terceiro é a oxitocina, ou o hormônio do eu confio em você. Este é liberado quando um animal está entre sua própria espécie. Ali, ele se sente protegido e sabe que pode contar com as pessoas ao seu redor. Você sentiu o efeito da oxitocina quando sua mãe pacientemente cuidou de você, quando você estava doente, quando criança, por exemplo. O último hormônio da felicidade é a serotonina. Ela é o hormônio que diz, eu sou o chefe, ou em outras palavras, aquele que faz com que o macho alfa gorila se exiba com tanto orgulho. A cada experiência positiva que vivemos, um ou mais desses hormônios é liberado. É por isso que a procura pela felicidade é uma constante na vida de todos os seres humanos. Os produtos químicos que o deixam infeliz são tão importantes quanto os que o deixam feliz. As 4 substâncias químicas da felicidade têm finalidades diferentes, como recompensar você por ser social, inspirá-lo a ir atrás de uma recompensa ou equilibrar a dor física em momentos diferentes. Naturalmente, passamos grande parte de nossas vidas acordadas perseguindo esses sentimentos de uma forma ou de outra, estejamos conscientes disso ou não. No entanto, em nossa busca pela felicidade, tendemos a esquecer que o outro lado da moeda é igualmente importante. Produtos químicos que geram infelicidade ou desconforto em geral nos protegem de danos, alertando-nos sobre ameaças em potencial. Por exemplo, quando você está com fome, o cortisol é liberado, um hormônio do estresse que faz você se sentir desconfortável e faz com que você encontre comida. A razão pela qual muitas vezes pensamos nesses produtos químicos da infelicidade como problemáticos não está no sistema básico do qual eles fazem parte, mas na maneira como nosso cérebro moderno, o neocórtex, quebra esse sistema. O cortisol é o que lhe dá aquela sensação de fazer alguma coisa quando você se sente ameaçado. Mas uma vez que seu neocórtex analisa constantemente o ambiente ao seu redor de forma racional e vê risco em cada esquina, porque os riscos reais e fatais tornaram-se tão raros, você está em modo fazer algo muito mais do que é bom para você. E é por isso que comemos quando sentimos tédio, por exemplo. Criando novas vias neurais. As pessoas estão programadas para voltar aos mesmos velhos caminhos neurais e, quando não resistem a esse ciclo, encontram cada vez menos felicidade com o tempo. Com uma compreensão adequada da química do cérebro e um compromisso com a construção de novos hábitos, é possível continuar a explorar novas fontes de felicidade com nossas próprias ações. Para cada produto químico da felicidade, a autora recomenda comportamentos específicos e práticos que estimularão o seu cérebro a produzir boas sensações. Dopamina. Como a dopamina é desencadeada por recompensas, comemorar pequenas vitórias é uma estratégia simples para estimular mais dopamina no cérebro. Outras táticas de aumento de dopamina podem ser dar pequenos passos em direção a um objetivo maior, dividir uma tarefa desagradável em pequenas partes e trabalhar para aumentar ou diminuir o nível de suas expectativas de modo que as realizações sejam possíveis, mas não muito fáceis de serem alcançadas. Como qualquer novo hábito cerebral feliz, você deve praticar mesmo quando parecer desconfortável e não natural, trabalhando através da resistência que tenta impedir o seu cérebro de desenvolver novos caminhos. Endorfina. As estratégias recomendadas para aumentar a endorfina parecem simples, mas torná-las um hábito diário exige comprometimento e vontade de pensar fora da caixa.
Para aumentar as endorfinas, as pessoas precisam rir com mais frequência, chorar quando necessário, variar sua rotina de exercícios, praticar alongamento diariamente e tornar os exercícios divertidos. A rotina pode ser inimiga das endorfinas, portanto, misturar e procurar oportunidades para expressar emoções pode liberar essa substância química cerebral. Oxitocina. Como a oxitocina está ligada a fortes alianças sociais, as estratégias para produzir mais do produto químico devem estar ligadas ao nosso relacionamento com os outros. As recomendações para estimular a oxitocina incluem construir a confiança com animais, grandes multidões e amizades digitais, estabelecer confiança em um relacionamento, trabalhar para ser confiável, criar uma rede de amizades de confiança. Serotonina. Como a oxitocina, a serotonina está ligada aos nossos relacionamentos, mas experimentamos a liberação da serotonina quando recebemos o respeito dos outros. O verdadeiro respeito deve ser conquistado, é claro, mas podemos desenvolver padrões amigáveis à serotonina, mostrando orgulho pelas realizações, abraçando nossa posição social a cada momento, celebrando nossa influência sobre os outros e fazendo as pazes com situações que estão fora de nosso controle. Uma parte importante de abrir mão do controle é encontrar maneiras de diminuir o controle do tempo, ignorando o relógio por um tempo ou reservando um dia para se desenrolar sem planos. Novas rotas para a felicidade em 45 dias. A felicidade permanente é um mito biológico. Ela é inatingível porque seu cérebro se preocupa com seus genes e a felicidade é sua maneira de fazer isso. Basicamente, ele decide que se algo for bom para sua sobrevivência, você deve fazê-lo. Se for ruim, não deve fazê-lo. No entanto, uma vez que ensina que algo é bom para você, ele não se preocupa mais em liberar os hormônios, deixando você com um hábito, mas tirando a felicidade dele. Sua única saída? Tente forçar seu cérebro a se reconectar indo contra a corrente e assumindo ousadamente novos hábitos a cada 45 dias. Com um menu tão extenso de novos caminhos cerebrais em potencial, uma pessoa pode ser tentada a tentar várias novas atividades ou padrões de pensamento imediatamente. Como o cérebro é resistente a novos caminhos e fica mais confortável ao percorrer as vias já usadas, provavelmente será difícil no início manter esses novos hábitos. Então, a chave para criá-los é formular um plano para estimular uma substância química feliz, escolher uma atividade e repetir essa ação todos os dias, mesmo quando você não estiver com vontade. Se você se perder em algum momento dos 45 dias do treinamento da nova habilidade, a autora recomenda que você volte ao primeiro dia, com a certeza de que o inconveniente de voltar ao primeiro dia incentivará seu cérebro a seguir o programa de 45 dias na próxima vez. Aqueles que entendem a química do cérebro e se comprometem a desenvolver novos caminhos neurais para a felicidade, aprendem que suas emoções e seu bem-estar estão sob seu controle. Não é egoísmo assumir o controle de sua própria felicidade e aprender os hábitos práticos de aumentar a liberação das substâncias químicas da felicidade. Ninguém está feliz o tempo todo, e o treinamento do cérebro não pode necessariamente mudar as circunstâncias difíceis. Mas o compromisso de criar novas vias neurais pode transformar a maneira como você pensa sobre o humor e colocá-lo no controle da busca por uma vida mais feliz. Não há nada neste mundo que possa deixá-lo feliz para sempre. Mesmo se pudéssemos fazer nosso sistema hormonal funcionar perfeitamente em sincronia com nosso pensamento racional, isso não nos deixaria permanentemente felizes. A felicidade permanente, um estado contínuo de êxtase, nada mais é do que um mito. É por isso que perseguir a felicidade constantemente é um jogo inútil. Mesmo se você ganhasse 10 milhões em dinheiro, isso não seria o fim da sua jornada pela felicidade. E tudo isso acontece graças a um processo chamado habituação. Cada vez que seu cérebro libera um hormônio da felicidade, ele faz uma anotação sobre a estratégia que o levou até lá e a arquiva em "Isso me deixa feliz". Dessa forma, seu cérebro pode usar a mesma estratégia da próxima vez, mas infelizmente não trará o mesmo resultado devido à habituação. Uma experiência deixa você mais feliz quando é inédita, então quando você vai ao mesmo restaurante incrível pela segunda vez,
Provavelmente ele não vai corresponder às suas expectativas e não será tão divertido quanto na primeira. O ser humano tende a se acostumar com tudo, por isso, mesmo que uma pessoa tenha perdido o movimento das pernas, ela é capaz de se sentir tão feliz quanto quem ganha na loteria um tempo depois. Você pode pensar que a habituação é algo negativo, mas foi ela que ajudou nossa espécie a sobreviver. Sentar e desfrutar das coisas que temos não nos ajuda a crescer ou melhorar. E a habituação é o que nos faz levantar e explorar, em vez de cair em um círculo vicioso de grandes expectativas e decepções. A vida é uma série de escolhas constantes, por isso é importante não deixar que outros escolham por você. Nossos cérebros se tornaram muito complexos e, como há tão poucos riscos reais lá fora, ele continua surgindo com seu próprio senso exagerado do que é realmente arriscado e do que não é. No entanto, estar vivo significa escolher constantemente se vale a pena desistir de uma coisa ao invés de outra. Cada escolha que você faz vem com algum risco e algum custo de oportunidade, e você precisa se acostumar a isso. O único erro real que você pode cometer é não escolher nada. Claro, quando você deixa seu chefe, sua esposa, seus amigos, seus pais decidirem por você, você nunca terá que assumir nenhuma culpa e sempre poderá apontar para outra pessoa a culpada. Mas de todas as decisões, essa é a única que realmente o deixará infeliz, porque você ganha muito sabendo que está no controle. Não importa se o resultado de qualquer escolha que você fez foi uma liberação de substâncias químicas felizes ou infelizes. Você não pode ser feliz o tempo todo, então seja de vez em quando. Quer desfrutar de alguma comida na mesma forma para o resto da vida? Coma de vez em quando, não todos os dias. Quer ficar mais tempo apaixonado? Não gaste cada minuto do dia com sua amada. No entanto, em qualquer caso, não espere ser feliz o tempo todo. Porque isso simplesmente não funciona. Seu cérebro não vai permitir. É apenas a maneira como ele funciona. Cada vez que se lembra bem de algo, ele tira muito da felicidade que está relacionada a isso. Neste livro, você aprendeu que todo ser humano, consciente ou não, está em busca da felicidade, mas a felicidade jamais será um estado perene. E a razão disso é biológica. Através de hormônios da felicidade, dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina, nosso cérebro encontrou formas de controlar as nossas decisões e estimular certos caminhos que permitiram que nossa espécie pudesse evoluir. Hoje, a chave para a felicidade é aprender a criar novos caminhos que estimularão as substâncias químicas da felicidade e criarão novos sentimentos positivos.